Ó, eu quero falar da história do Toscana, mas primeiro eu quero falar da história do Almir. Porque eu sei que a sua formação não tem nada a ver com gastronomia, Não, não né? tem. Não tem a ver com ter um empório. Não, é meio louco, porque eu trabalhei com prestação de serviços de moleque, assim. Meu pai tinha uma papelaria, antes de trabalhar com meu pai, eu trabalhei no supermercado do bairro de pacoteiro ali, pra comprar minhas coisas, né? Queria comprar roupa, queria comprar tênis, então fui trabalhar ali no atendimento ali, empacotando compra. Meu pai montou uma papelaria, eu fui trabalhar com ele durante muito tempo, alguns anos. Depois eu fui cair dentro de um call center. E no call center foi uma escola para mim, pensando em prestação de serviço, pensando em atendimento. Cara, e hoje a gente fala de profissão, a gente pode escolher a nossa profissão hoje. Só que a gente tá falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente podia escolher a nossa profissão, a gente precisava de uma profissão que nos desse um emprego. É louco a gente pensar nisso agora. Essa geração que tá vindo aí, essa geração que tá estudando, mas há 20, 25 anos atrás a gente escolhia a faculdade, a graduação, por empregabilidade. Cara, se É, eu fizer essa faculdade aqui, eu vou ter emprego. E na época a gente falava muito em Ribeirão Preto como o aeroporto internacional e tal. Turismo, a profissão do futuro. Eu fui fazer turismo e hotelaria. Trabalhando dentro do call center, prestação de serviço, o turismo e hotelaria trouxe muito essa parte de prestação de serviço. Então, tive praticamente duas faculdades, né? Dentro do call center e na própria graduação. Eu queria dar aula, eu queria ser professor, queria olha fazer isso. mestrado em ADM, administração. Só que eu não fui direto, fiz um bom trabalho de conclusão de curso, mas não quis ir para dar aula direto para fazer o mestrado direto, porque, cara, como que eu vou dar aula pra essa galera que vai entrar no mercado de trabalho se eu nunca trabalhei? Então cara, eu vou trabalhar uns 5 6 anos aí para depois voltar. E fui, né? Fiquei uns 5 anos ali trabalhando, passou um pouquinho, 6, com a cabeça de fazer o mestrado. Fiz uma pós-graduação em ADM para recapitular ali, para conseguir passar na prova do mestrado e surtei. Surtei. Ali na pós-graduação eu surtei, não quero mais ser professor. Já estava numa transição de carreira na empresa, porque a empresa foi uma ponte de aprendizado, mas eu sabia que eu ia ser professor, então, de certa forma, estagnado na minha carreira, surtei e aproveitei um plano de demissão da empresa, voluntariado, e saí num pacotão ali, muitos anos de Hum. empresa. Falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Minha Mas mãe, o que que deu o clique, assim, do surto? não sei, não sei se o desânimo com a educação no país, não sei se. Não sei, minha mãe tava doente também, e aí eu queria, não sei, queria estar mais próximo. Eu trabalhava em São Paulo também, então eu ficava a semana inteira em São Hum. Paulo e vinha de fim de semana, e minha mãe doente. Tanto é que quando eu voltei para Ribeirão, saí da empresa, voltei para minha mãe veio morar comigo até os últimos dias da vida dela. E eu nessa transição abandonei, cara, não quero ser mais professor, desacreditei do sonho. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer da vida? Assim, porque eu planejei a carreira inteira para ser professor, para fazer Você mestrado. gosta de planos, de planejar? Sou metódico, né? Detalhista, leve toque, já tratei mentalmente. É. Então, assim. E aí fiquei ali alguns meses, 3, 4 meses, sabático mesmo, né? Pensando o que que eu ia fazer da vida. Vários planos de negócio, vários, uns 3, 4 planos de negócio, até que veio o estalo. Falei, cara, eu vou trabalhar com o que eu gosto, que é bebida e comida. Vou trabalhar com gastronomia, eu gosto de cerveja, gosto de vinho, gosto de gastronomia. Já- As viagens que eu fazia de férias, todas eram para destinos ligados a comida e bebida. Pô, vou trabalhar no que eu gosto. Mas você já tinha feito algum curso em relação Não, a isso ou não? nada, nada. Eu cozinhava já Uhum. lia sobre, viajava para os lugares de gastronomia e fazia as degustações, fazia esses mini cursos, mas nada profissionalizante, né? Tanto é que aí entrando na do Toscana, pô, a empresa quebrou, né? Os primeiros 3 meses da empresa foi terrível, né? E eu me achava, sabe? Aquela história de, cara, bom emprego, entregava pra caramba, sabe? Sempre estudei, nerd, né? Cara no livro, sempre gostei de ler, sempre gostei de filme, sempre, sabe? Viajava pra caramba, então muito conteúdo. Me achava, falei, cara, vou montar minha empresa. Agora, vou montar minha empresa, fazer o que eu gosto, o que eu quero. Vai dar super certo. Montar uma empresa, ganhar dinheiro pra mim. Ah, meu Mas a amigo. vida. Vai lá montar sua empresa, ganhar dinheiro pra você.
Você tá no seu escritório, cara, o ar-condicionado tem alguém que cuida, a limpeza tem alguém que faz, o planejamento estratégico, se você era gestor operacional, em algum momento gerente de canais de vendas, então assim, você tinha sempre uma estrutura por trás. Quando você monta a empresa, cara, você que varre a calçada, você que tira pó da Você é a prateleira, estrutura, né? você é a estrutura como um todo da empresa. E aí, e outra, numa área que eu não sabia, não era vendedor. Eu tive que aprender a vender, aprender a apresentar produtos para cliente. Assim, sofri. Com 3 meses a empresa quebrou. O meu dinheiro do plano de demissão voluntária, que era para 1 ano de vida, acabou em 3 meses. 3 meses. Caramba. Endividou. Essa história quase ninguém sabe. Então você frequentava o Toscana lá É, atrás e eu com sorrisão lá aqui, é. mas quebrado. Sem dinheiro, sem dinheiro. Com 1 ano, depois de vários empréstimos, não deixei a empresa estourar. Com 1 ano as contas equilibraram. Nesse meio do caminho eu também conheci a Lari, que é minha esposa, e, pô, aí as coisas foram encaixando, Ah, foram quando você melhorando. abriu o Toscana, você não conhecia a Lari ainda. Namorava, conheci não, né? A gente casou de vez. Ah, sim. E aí, na fase trash do Toscana, eu e a Lari olhamos um pro outro assim, cara, ou a gente junta as contas e fica junto, ou vai dar muito ruim, porque a Lari já estava em crescimento na profissão dela, e a gente, e eu como empresa afundando. Uhum. Então ali a gente juntou, ela entrou para a sociedade no Toscana, e casados e felizes, com um filho lindo e maravilhoso hoje, assim. Legal Mas foi uma demais. virada de chave, assim. E esse lance do quebrar dos 3 meses tem a ver com o fato de você ter focado no vinho e não na cerveja no início? Ou você acha Não, que não? eu acho que não, teve a ver com a curva de aprendizagem mesmo. A gente entrou com cerveja também. Tinha cerveja e tinha vinho. Hoje é igual, por exemplo. Uhum. Nosso faturamento de cerveja e vinho ele é muito parecido. Muito com a curva de aprendizado. É muito diferente empreender do que ser gestor. A gente fala, essa palavra que caiu em clichê, mas de mindset, né, é muito diferente. Quando você pega a cabeça para você empreender, você tem que estar muito aberto e muito disposto a algumas coisas que, se você não está acostumado, você sofre bastante. E assim, eu montei a empresa em 2012, na sequência de uma crise Uhum. financeira, um período de inflação, um período de aumento de impostos no produto que eu trabalhava, aluguéis caríssimos, custo de mão de obra. Então, assim, foi uma junção e a inexperiência. Mas o principal foi a inexperiência. Não sabia vender, não sabia tocar meu negócio. Eu gastava muito tempo organizando a geladeira de cerveja e a adega de vinhos o dia inteiro e não conseguia trazer cliente para dentro da loja, que é o principal. Então, aí você tem uma curva de aprendizado. Aí as coisas meio que vão encaixando, né? Mas esse lance do vinho era uma vontade inicial, né? Era. Quando eu fiz o plano de negócios, falei, cara, qual que era a dor? A dor para montar a empresa era, cara, eu preciso. Eu compro vinho em supermercado. Na época tinha pouca cerveja, a gente tinha Uhum. 3 lugares em Ribeirão que vendia cerveja: Vila Dionísio, Cervejário e Bergarten. Três É referências. verdade. Três referências para mim, por exemplo. Como sommelier de cervejas, como cervejeiro, como degustador de cerveja. Então, eram as 3 referências que a gente tinha. Tinha trabalhado em São Paulo um tempo, então lá frequentava outros lugares também, mas em Ribeirão eram as. Então, quando eu montei a ideia de suprir a dor do mercado era, cara, vinho é muito difícil comprar vinho na cidade, é muito difícil comprar cerveja na cidade, porque você tem poucos lugares e a maior parte dos lugares não te dá conteúdo de forma simples, de forma descontraída. Voltando lá no Michelin, cara, você tem acesso a comprar no supermercado, só que não tem alguém para te ajudar. Você tem poucos lugares na cidade que ainda tem um status. Então, cara, eu vou montar uma empresa que vai trazer essa galera para cá, que vai entrar aqui para comprar um vinho, uma cerveja com preço legal, e a gente vai estar falando de gastronomia e de bebida de um jeito muito simples. Essa era a dor. Só que entre pensar e executar, aí foi 1 ano para aprender. Por exemplo, a galera foi no começo. A galera foi. Uhum. Só que é impressionante. Aí você vai estudar marketing, vai estudar outras coisas. Mas no começo, a galera ia, muita gente aprendeu a tomar vinho com a gente, aprendeu a tomar cerveja com a gente. Só que a gente não tava, por exemplo, no
na rota dessa pessoa. A gente não Uhum. estava, por exemplo, na rotina dessa pessoa. Era um amigo, era um conhecido que ela estava ali com a gente, mas a partir do momento que ela pegava aquele pouco de informação, já se virava para outros cantos. Uhum. A rotina dela, a rota de compra, o perfil comportamental dela era outro. Então, assim, a gente sofreu muito nesse um ano até eu entender. Falei, cara, qual que é o meu cliente? Meu cliente não é meu amigo, meu cliente não é minha família. Meu cliente é o cara que eu consiga fazer ele entrar, ele colocar o Toscana na rotina Na dele, rotina na dele. rota de vida dele. E aí demorou pra gente. Depois foi, né? Aí vai quebrando a cabeça, acertando e foi. Eu acho que você pode se considerar, então, realmente pensando nesse cenário lá atrás, eu lembro desses lugares mesmo, né? Vila Dionísio, Beer Garden, o Cervejário, Cervejário. Cervejário. Saudoso. Adorava o Cervejário. Um abraço pro Carlão. Mas eu acho que você pode se considerar um dos responsáveis por essa abertura, assim, né? Essa Ah, ampliação do conhecimento, do gosto popular por cervejas artesanais, assim, aqui na cidade, acho né? que sim, tá. A gente tava ali na Com rabeira também, eventos, né? Você fez bastante eventos, sim. né? E a gente tava ali na rabeira, né? A gente não tá falando de anos. Existiam os 3 lugares, mas a diferença não era tão grande ali, não eram muitos anos de diferença. E a Uhum. gente veio trazer cerveja e falar de cerveja, falar de vinho de um jeito muito simples, e com atendimento. Então, você entrava lá, tinha sempre eu ou alguma outra pessoa que entendia tudo o que estava Sim, isso era acontecendo ali. importante mesmo. Então a gente falava de cerveja e de vinho de um jeito muito simples e passando conhecimento. A gente começou a fazer cursos, degustações, curso de introdução ao mundo do vinho, introdução ao mundo de cerveja, produção de cerveja ali dentro da empresa para a galera acompanhar os processos, cursos de produção de cerveja que na época não era tão comum. Uhum. As próprias festas de cerveja também não eram tão comum, né? St. Patrick's, Oktoberfest, que hoje tem bastante, então a gente começou a trazer esse movimento, e aí foi. Dá pra. Eu olho pra trás, eu falo, cara, pode ser que a gente tenha sido parte do veio um pouquinho depois, mas dá pra considerar tudo Ah, eu tenho certeza no disso. núcleo ali. Mas pra gente tanto faz, né? O importante é que a gente tá aí e olha pra trás, a história é legal, a história é bonita.